A reunião estava marcada para o fim da tarde, em uma sala reservada dentro do escritório, onde Virginia tem conduzido suas decisões mais delicadas desde o início das tensões com a equipe e com os parceiros comerciais. O encontro, que deveria ser apenas uma conversa estratégica sobre os próximos passos da marca, acabou ganhando proporções muito maiores do que o esperado. Segundo fontes próximas, o clima ficou pesado assim que os primeiros questionamentos surgiram. Virginia chegou acompanhada de 2 assessores diretos e, de acordo com os relatos, já demonstrava sinais de cansaço acumulado. Ela teria deixado claro que não queria prolongar a discussão e que precisava de objetividade, pois estava lidando com outras pendências jurídicas e pessoais. No entanto, os demais participantes não estavam dispostos a encerrar ali as polêmicas que vinham se arrastando nos últimos dias. O ponto de tensão começou quando um dos coordenadores da equipe insistiu que determinadas decisões tomadas sem consulta prévia estavam afetando diretamente a linha criativa dos projetos. A cobrança, que deveria ser apenas técnica, acabou ganhando tom emocional. Virginia, ao ouvir que sua postura estaria prejudicando a execução de conteúdos importantes, reagiu de imediato, interrompendo a fala e subindo o tom de voz. Testemunhas afirmam que ela bateu a mão na mesa, exigindo que parassem de criar narrativas sobre uma suposta perda de controle. Ela afirmou que estava sendo pressionada injustamente e que todos sabiam do peso que vinha carregando nas últimas semanas. A equipe tentou acalmar o ambiente, mas outros membros começaram a intervir, reforçando que também estavam sobrecarregados e que algumas decisões precisavam ser discutidas coletivamente para evitar novos danos. A partir daí, a reunião tomou proporções inesperadas. O tom das falas mudou, e a tentativa inicial de alinhar estratégias se tornou um campo de desabafo generalizado. Enquanto alguns tentavam suavizar a situação, outros queriam aproveitar a oportunidade para esclarecer pontos antigos que vinham sendo ignorados. O desconforto foi crescendo, especialmente quando uma funcionária afirmou que havia perdido completamente a autonomia sobre um projeto por interferências diretas feitas sem aviso prévio. Virginia, pressionada e visivelmente irritada, levantou-se da cadeira e pediu que todos parassem de usar aquele momento para lançar acusações, mas ninguém recuou. A reunião já não era mais apenas uma troca de opiniões, era um acúmulo de frustrações vindo à tona, e foi nesse instante que, segundo fontes, ela teria perdido completamente a calma diante de uma nova informação que mudaria o rumo do encontro. Quando o clima já estava instável e a reunião parecia um campo de tensão prestes a explodir, um dos produtores mais antigos pediu a palavra. Ele havia permanecido em silêncio até então, observando cada gesto, cada fala atravessada e cada tentativa frustrada de conciliar o ambiente. Seu tom foi firme, mas sem elevar a voz. Ele disse que precisava compartilhar algo que vinha sendo discutido nos bastidores e que, segundo ele, não podia mais ser ignorado. Foi nesse ponto que todos ficaram em alerta. As conversas paralelas cessaram e os olhares se voltaram imediatamente para ele. O produtor respirou fundo e afirmou que algumas decisões recentes tomadas por Virginia estavam gerando impacto maior do que ela imaginava, especialmente no relacionamento com patrocinadores e parceiros externos. No entanto, o que chamou a atenção não foi o comentário em si, mas o conteúdo que ele trouxe em seguida. Ele alegou ter recebido uma ligação de um representante de uma das marcas mais importantes associadas à Virginia. Nessa ligação, o representante teria questionado diretamente se a influenciadora estava enfrentando algum problema emocional que pudesse comprometer a continuidade de certas campanhas. A informação, dita de forma cuidadosa, caiu como um balde de água fria no ambiente já carregado. Virginia reagiu imediatamente. Ela se sentou novamente, cruzou os braços e encarou o produtor com um olhar que misturava incredulidade e indignação. Perguntou quem autorizara esse tipo de comentário sobre ela e como esse assunto havia chegado ao conhecimento de terceiros sem qualquer confirmação interna. O produtor tentou explicar que não havia divulgado nada, apenas recebido o questionamento, mas ela não aceitou a justificativa de forma tranquila. Segundo relatos, foi nesse instante que a influenciadora perdeu de vez o controle. Ela afirmou que estavam colocando sua imagem em risco e criando uma narrativa que poderia prejudicar anos de construção de reputação. Disse ainda que não admitiria que pessoas da própria equipe, responsáveis por fortificar sua marca, estivessem contribuindo para espalhar dúvidas sobre seu estado emocional. A partir daí, a discussão tomou nova forma. Alguns membros tentaram amenizar a situação dizendo que o comentário da marca poderia ter sido apenas uma preocupação genuína. Outros, porém, reforçaram que a quantidade de polêmicas recentes havia colocado todos sob pressão e que, de fato, havia receio dos parceiros quanto à estabilidade da agenda e dos compromissos assumidos. O clima se intensificou ainda mais quando uma coordenadora mencionou que outros patrocinadores também haviam demonstrado insegurança nos últimos dias.
A informação fez com que Virginia se levantasse outra vez, dessa vez com uma expressão ainda mais fechada. Ela pediu que todos fossem transparentes a partir daquele momento, exigindo que qualquer comentário externo relacionado ao seu comportamento fosse imediatamente comunicado a ela. Testemunhas dizem que a sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que a mesma coordenadora decidiu ir além. Havia, segundo ela, um relatório interno sobre atrasos, cancelamentos e decisões controversas que vinham comprometendo o cronograma geral de produção. Ela afirmou que tentou tratar o assunto com cuidado, mas que havia chegado a um ponto insustentável, e foi justamente a menção a esse relatório que provocou uma reviravolta dentro da sala. Virginia, ao ouvir aquilo, pediu para ver o documento imediatamente. Porém, segundo a equipe, não era apenas um relatório, havia mais detalhes escondidos que poderiam acender ainda mais a crise. O ambiente, agora em total instabilidade, estava prestes a revelar o verdadeiro motivo de tantas preocupações internas. Assim que a coordenadora mencionou o relatório, a temperatura emocional da sala mudou imediatamente. Para alguns, parecia apenas um documento interno, uma tentativa de organizar informações e auxiliar na tomada de decisões. Para outros, entretanto, era quase um dossiê, um compilado de falhas, tensões e episódios que vinham sendo acumulados discretamente, sem que Virginia tivesse pleno conhecimento do conteúdo. Quando ela exigiu ver o relatório, a coordenadora hesitou. Essa hesitação, ainda que de segundos, foi suficiente para acender a desconfiança de todos. Virginia cruzou os braços, arqueou uma sobrancelha e repetiu o pedido, dessa vez com um tom mais ríspido. Os demais presentes começaram a trocar olhares, cientes de que a situação ultrapassaria qualquer tentativa de mediação. A coordenadora finalmente abriu a pasta digital em seu tablet e projetou o documento na tela da sala. O silêncio que se instalou foi quase sufocante. O relatório começava com uma linha do tempo, datando episódios recentes de atrasos em gravações, remarcações inesperadas, tensões internas e mudanças de última hora que teriam prejudicado cronogramas importantes. Nada disso era exatamente novo, mas o que vinha depois era o verdadeiro problema. Havia anexos com depoimentos anônimos de membros da equipe. Esses depoimentos, escritos com cautela, descreviam momentos em que Virginia teria demonstrado irritação excessiva, comportamentos impulsivos e decisões tomadas sem consulta prévia que afetaram diretamente a produção. Embora alguns relatos fossem sutis, outros eram diretos, apontando que a influenciadora estaria se distanciando da equipe e centralizando decisões de forma prejudicial. Assim que o primeiro trecho foi lido em voz alta, Virginia reagiu com incredulidade. Ela questionou quem teria autorizado aquele formato de relatório e por que ninguém havia conversado com ela antes de registrar oficialmente queixas tão sérias. A coordenadora tentou explicar que o documento fora criado como medida preventiva diante das pressões das marcas e da crescente instabilidade na rotina de trabalho, mas a influenciadora não aceitou a justificativa. Ela afirmou que estavam tentando construir uma narrativa contrária à sua imagem e que aquele relatório poderia facilmente ser mal interpretado se viesse à tona, algo que colocaria toda a sua reputação em risco. Alguns funcionários tentaram intervir, dizendo que o objetivo não era expô-la, e sim alertar sobre problemas que vinham se intensificando. No entanto, a situação fugiu completamente do controle quando Virginia percebeu uma seção específica do documento, uma parte que mencionava uma suposta reunião entre 2 membros da equipe e representantes de um patrocinador, na qual teriam sido discutidas alternativas caso o comportamento da influenciadora se tornasse insustentável. Foi suficiente para inflamar o ambiente. Ela levantou-se abruptamente, afirmando que estava sendo traída pela própria equipe, perguntou quem havia participado dessa conversa e exigiu transparência imediata. Os membros presentes tentaram explicar que nada havia sido decidido e que se tratava apenas de uma avaliação hipotética, mas a explicação não surtiu efeito. O momento mais tenso aconteceu quando um dos produtores admitiu que a marca realmente havia expressado receio sobre o futuro das campanhas, especialmente devido aos episódios recentes envolvendo a influenciadora e as polêmicas externas que repercutiram nas redes. Essa confirmação fez com que a influenciadora perdesse o controle de vez, elevando o tom de voz e acusando a equipe de deslealdade. A partir desse ponto, a reunião deixou de ser estratégica e se transformou em uma disputa emocional que revelaria fissuras muito mais profundas. E segundo fontes, o que aconteceu em seguida foi o que determinou o rumo dos capítulos seguintes dessa crise. Com o relatório projetado na tela e as tensões à flor da pele, a reunião tomou um rumo que ninguém havia previsto. A sensação predominante era de que algo precisava explodir para que a situação finalmente saísse da zona de silêncio que vinha corroendo a equipe há semanas. E foi exatamente o que aconteceu. Virginia, ainda de pé, caminhava de um lado ao outro da sala, tentando controlar a respiração enquanto absorvia cada trecho do documento.
Os membros da equipe observavam em silêncio, cientes de que qualquer palavra mal colocada poderia intensificar ainda mais o conflito. Os minutos seguintes foram marcados por uma espécie de impasse emocional, até que ela parou diante da coordenadora responsável pelo relatório, sem elevar a voz, mas com firmeza suficiente para deixar claro o impacto daquilo tudo. Ela questionou se a coordenadora acreditava que ela estava realmente colocando em risco o trabalho de todos. A coordenadora, visivelmente nervosa, respondeu que não se tratava de acreditar ou não, mas de lidar com evidências de uma rotina que vinha se tornando insustentável para todos. Disse ainda que muitas pessoas da equipe estavam emocionalmente esgotadas e que precisavam de um ambiente de trabalho mais previsível. A resposta, embora cuidadosa, foi recebida como uma acusação direta. Virginia retrucou, dizendo que sempre priorizou a equipe e que, se houve falhas, elas deveriam ter sido discutidas individualmente, não registradas em um relatório que poderia facilmente ser usado contra ela. Foi nesse instante que um dos produtores interveio, afirmando que todos tentaram conversar, mas que a influenciadora estava cada vez menos acessível nos últimos meses. Esse comentário desencadeou o primeiro momento de conflito aberto da reunião. Ela virou-se para o produtor e perguntou se ele a estava chamando de irresponsável. O produtor negou, mas disse que era impossível negar que algo estava acontecendo e que a equipe não sabia exatamente como ajudar sem ser interpretada como invasiva ou desleal. Essa fala dividiu os membros presentes. Alguns concordaram discretamente, outros continuaram em silêncio, evitando tomar posição. A discussão ganhou força quando outro funcionário mencionou que parte do estresse vinha das pressões externas, incluindo questões judiciais e boatos nas redes sociais que começaram a interferir diretamente na rotina de trabalho. Segundo ele, a equipe estava tentando preservar a imagem de Virginia, mas precisava que ela colaborasse com a organização e o cumprimento dos prazos. Ao ouvir isso, a influenciadora perdeu a compostura. Ela afirmou que estava lidando com ataques pessoais, acusações injustas e problemas que extrapolavam o ambiente profissional e que não havia recebido compreensão suficiente de quem deveria estar ao seu lado. Disse que sentia a equipe distante e que muitas vezes tinha a impressão de que alguns estavam apenas aguardando o momento certo para expor suas fragilidades. A sala ficou em silêncio. O clima era tenso, mas havia algo mais profundo sendo revelado ali, a percepção de que a relação entre a influenciadora e sua equipe estava sendo corroída por ambos os lados, por expectativas não verbalizadas, inseguranças acumuladas e decisões tomadas sob pressão. Foi nesse ponto que o produtor mais antigo tomou novamente a palavra. Ele afirmou que a intenção nunca foi prejudicar ninguém, mas que havia chegado o momento de todos encararem uma questão essencial. Se a influência pública de Virginia estava afetando sua capacidade de liderar, era preciso discutir novas formas de organização para proteger tanto a marca quanto a saúde emocional de todos. A fala, apesar de sensata, teve o efeito oposto ao desejado. Virginia interpretou aquilo como uma tentativa de afastá-la do controle da própria empresa, e sua reação marcaria o momento mais crítico daquela noite. A fala do produtor mais antigo pairou na sala como uma sentença. Era uma tentativa de colocar limites, de reorganizar o caos, mas para Virginia soou como uma ameaça velada. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio, olhando fixamente para ele, como se tentasse decifrar cada intenção escondida por trás das palavras. A equipe percebeu a mudança imediata na expressão dela, a respiração acelerou, o semblante endureceu e a postura, antes defensiva, tornou-se quase confrontativa. Quando finalmente respondeu, a voz dela estava firme, mas carregada de emoção. Disse que jamais permitiria ser afastada das decisões da própria marca que construiu com anos de esforço, dedicação e sacrifícios pessoais. Afirmou que sempre colocou a empresa acima de tudo e que se houvesse qualquer tentativa de tirá-la do comando, isso seria encarado como traição direta. O produtor tentou interromper, dizendo que essa não era a intenção, mas ela o cortou abruptamente, exigindo que não colocassem palavras suavizadas para mascarar o que estava sendo sugerido. A partir daí, o ambiente se tornou um verdadeiro campo de batalha verbal. A coordenadora responsável pelo relatório tentou intervir com um tom conciliador, explicando que ninguém queria tirá-la do controle, e sim criar uma estrutura em que a pressão não recaísse apenas sobre uma única pessoa. Mas Virginia já não estava receptiva. Para ela, tudo soava como uma reorganização proposital para diluir sua autoridade. Foi nesse estágio da reunião que outros funcionários começaram a expressar o que até então haviam mantido engolido. Alguns disseram que nas últimas semanas haviam tentado trazer sugestões, mas foram ignorados ou receberam respostas ríspidas. Outros mencionaram atrasos nas entregas, gravações canceladas em cima da hora e uma tensão crescente que tornava o dia a dia quase insuportável. Cada comentário pressionava ainda mais a influenciadora, que, acuada, sentia-se cada vez mais alvo de um ataque coletivo. O desabafo mais marcante veio de uma funcionária que vinha se mantendo em silêncio desde o início.
Ela disse que admirava Virginia desde antes de ser contratada, mas que nunca havia visto a equipe tão perdida quanto agora. Falou que todos estavam esgotados e que para muitos era difícil entender por que certas decisões estavam sendo tomadas de forma tão intempestiva. O depoimento sincero e emocional levou a sala a um silêncio tenso. A reação de Virginia foi imediata. Ela levou a mão à cabeça, como se tentasse processar o acúmulo de críticas, e alegou que estava sendo pressionada além do razoável. Disse que não era uma máquina, que estava passando por situações pessoais complexas e que esperava compreensão, não um ataque coordenado. A inflamação emocional tomou conta, e a influenciadora passou a caminhar novamente pela sala, sem conseguir manter o foco nas respostas. O momento que marcou o ponto de ruptura aconteceu quando a coordenadora, tentando trazer racionalidade à situação, mencionou que essa crise interna já havia repercutido externamente. Segundo ela, alguns parceiros haviam detectado mudanças no comportamento da equipe e demonstrado preocupação com a instabilidade. A informação, que deveria ser apenas um alerta, caiu como provocação direta para Virginia. Ela perguntou, em tom elevado, se estavam insinuando que sua imagem estava se tornando um problema para os negócios. A coordenadora tentou responder de forma ponderada, mas Virginia não deixou que terminasse. O tom aumentou, a discussão se intensificou e pela primeira vez naquela reunião, a influenciadora perdeu completamente o autocontrole diante de todos. A equipe assistiu em silêncio enquanto ela expressava com voz trêmula e palavras duras a sensação de estar sendo rodeada, julgada e atacada dentro da própria estrutura que ajudou a construir. Nada mais poderia ser dito naquele momento que amenizasse a crise, e todos sabiam que o que viria depois seria decisivo para o rumo daquela relação. A sala permanecia estática, como se o ar tivesse ficado mais pesado após o desabafo explosivo de Virginia. Ninguém ousava se mover, nem trocar olhares mais diretos. A influenciadora, visivelmente abalada, apoiou as mãos na mesa, respirando fundo, tentando recuperar algum nível de controle antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Mas o que estava prestes a acontecer iria ultrapassar qualquer expectativa da equipe e até da própria influenciadora. Um dos assessores mais próximos, que até então permanecera quase invisível na sala, deu um passo à frente. Era conhecido por ser alguém que conseguia transitar entre todos os setores, moderando conflitos internos com uma habilidade rara. Ele começou a falar devagar, tentando organizar o caos emocional que pairava sobre o ambiente. Disse que entendia profundamente a pressão que Virginia estava enfrentando, que sabia dos problemas pessoais que ela vinha carregando e que reconhecia o peso injusto que muitas vezes recaía sobre sua imagem, mas ao mesmo tempo afirmou que a situação havia ultrapassado qualquer limite de normalidade. Disse que a equipe estava inquieta porque havia perdido previsibilidade, porque não sabia mais como se posicionar, porque tinha medo de tomar decisões sem saber se seriam revogadas no mesmo dia. As pessoas aqui não estão contra você, ele disse. Estão contra o clima que se formou e que ninguém conseguiu conter. A fala, embora cuidadosa, tocou um ponto vulnerável em Virginia. Ela se sentou, desta vez sem agressividade, mas com uma expressão de exaustão acumulada. Perguntou, quase num sussurro, se todos realmente acreditavam que ela estava sendo o problema central. O silêncio que seguiu sua pergunta foi mais doloroso do que qualquer resposta direta, não porque a equipe realmente a considerasse um problema em si, mas porque admitir qualquer coisa naquele momento significaria derrubar a barreira emocional que ainda os mantinha unidos. A coordenadora respirou fundo e decidiu encarar a questão. Disse que ninguém estava ali para julgá-la como pessoa, que todos reconheciam seu talento, sua capacidade e o impacto gigantesco que ela exerceu ao longo dos últimos anos. Mas reforçou que o desgaste dos últimos meses havia atingido proporções que não poderiam mais ser ignoradas. A equipe estava adoecendo emocionalmente, perdendo a energia criativa e vivendo sob tensão constante. Não queremos que você saia, ela disse. Queremos que você fiquem bem e queremos voltar a funcionar. Essas palavras fizeram algo dentro de Virginia finalmente desmontar. A postura rígida, até então carregada de autodefesa, começou a desmoronar. Ela se recostou na cadeira, cobrindo parte do rosto com as mãos. Quando falou novamente, sua voz estava embargada. Disse que nunca imaginou que suas atitudes estivessem causando tanto impacto negativo. Revelou que vinha enfrentando crises internas, que tentava esconder para não preocupar a equipe, mas que, ao fazer isso, acabou criando ainda mais ruídos. A influenciadora admitiu que havia tomado decisões precipitadas e que, nos últimos tempos, estava reagindo mais ao estresse do que à lógica. Confessou que os ataques online, os boatos envolvendo sua vida pessoal e as pressões judiciais tinham se misturado com a rotina profissional de forma destrutiva. Vivia em alerta constante, dormindo pouco e tentando manter a imagem de força que sentia estar desmoronando por dentro. A equipe ouviu tudo em silêncio, mas desta vez um silêncio de acolhimento, não de julgamento.
Então, algo inesperado aconteceu. O produtor mais antigo, aquele que havia iniciado a discussão mais franca, aproximou-se e disse que a intenção nunca foi derrubá-la. Disse que eles estavam tentando encontrá-la e não sabiam mais como. Reafirmou que trabalhavam juntos há tempo demais para permitir que ruídos destruíssem tudo o que haviam construído e que, se ela estivesse aberta a reorganizar processos, estabelecer limites e permitir que a equipe assumisse parte do peso, tudo poderia se reequilibrar. Essa fala abriu espaço para que outros membros também se manifestassem. Um dos videomakers disse que sentia falta de quando as discussões eram criativas e não tensas. Uma roteirista afirmou que as ideias estavam travando porque todos estavam com medo de errar. O maquiador mencionou que a energia dos bastidores havia mudado tanto que parecia que estavam trabalhando em um ambiente completamente diferente. Cada comentário, mesmo doloroso, funcionava como um processo coletivo de catarse. Quando todos terminaram de falar, Virginia enxugou discretamente os olhos e respirou fundo. Disse que não esperava ouvir tantas verdades naquela reunião, mas que precisava. Admitiu que havia se afastado emocionalmente do grupo, que estava se sentindo sozinha, mesmo rodeada de pessoas, e que não percebeu que sua forma de agir estava criando barreiras. Disse também que não queria perder ninguém ali, nem profissionalmente, nem afetivamente. Aos poucos, o clima começou a se desfazer, a tensão ainda estava presente, mas a atmosfera havia mudado. Havia ali uma vulnerabilidade coletiva que nunca tinha emergido antes. A influenciadora, então, fez a sugestão que ninguém esperava ouvir. Propôs que por algumas semanas, parte das decisões estratégicas fossem delegadas a um pequeno comitê interno para aliviar sua carga emocional, enquanto ela buscava acompanhamento profissional para lidar com o estresse acumulado. A equipe ficou surpresa, não pela proposta em si, mas pela abertura que ela demonstrou ao admitir que precisava de ajuda. Muitos ali estavam preparados para continuar o confronto, mas foram desarmados por algo que não esperavam: honestidade emocional. O produtor mais antigo concordou imediatamente, assim como a coordenadora do relatório. Eles sugeriram criar um plano de reorganização imediata, com reuniões semanais rápidas e objetivas, para ajustar processos que haviam se tornado caóticos. Propuseram retomar a rotina com mais previsibilidade e evitar decisões abruptas que desestabilizassem o cronograma. Virginia assentiu, agradecendo a transparência, disse que precisava reconstruir a confiança da equipe e que faria isso passo a passo, sem tentar acelerar nada. Prometeu também ser mais clara sobre seus limites e suas dificuldades, em vez de agir impulsivamente ou se calar até explodir. Nos minutos finais da reunião, a equipe começou a recolher seus materiais, ainda processando tudo o que havia acontecido. O clima, embora ainda carregado, estava diferente, mais leve, mais honesto. Alguns membros se aproximaram espontaneamente para abraçá-la discretamente, outros apenas colocaram a mão em seu ombro em sinal de apoio. A influenciadora, emocionada, retribuiu cada gesto com sinceridade e em comum. Ao sair da sala, já no corredor silencioso do prédio, Virginia parou por alguns instantes, encostou-se na parede e respirou fundo. Não era o fim da crise. Ainda haveria muitas conversas difíceis pela frente, muitas decisões a serem revistas, muitas feridas internas a serem cicatrizadas. Mas pela primeira vez em semanas, ela sentia que não estava mais lutando sozinha. No fundo, sabia que aquela reunião tensa, pesada, quase insuportável, poderia ter destruído tudo, mas, ironicamente, foi exatamente aquela explosão que permitiu que todos enxergassem o que realmente estava errado, e que talvez desse início a uma nova fase, mais madura, mais transparente e, acima de tudo, mais humana. A crise não terminou ali, mas a escuridão que dominava os bastidores havia finalmente encontrado um ponto de luz.